Opa pessoal, tudo bom? Eu sou o Kerbis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Psicologia e Cosmovisão. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é um introvertido e o que é introversão. Então, esse termo, introversão, juntamente com extroversão, ganharam muita popularidade no discurso público, na internet e entre amigos, pessoas que não têm nenhum grande estudo e nenhum grande interesse por psicologia de uma maneira mais aprofundada, com certos testes de personalidade, como, por exemplo, o do MBTI, aquele site 16 Personalities, se você conhece, e também com outras influências, isso principalmente na gringa, com o Jordan Peterson mostrando a psicometria e diversas outras formas de fazer uma tipologia psicológica. E o que eu quero que vocês saibam é que esse negócio todo de MBTI e uma tentativa de fundamentar uma tipologia, ou seja, um estudo dos tipos da psique humana, através das funções da personalidade, e daí esse negócio de introversão e extroversão, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, vieram todos do Jung. É claro que já existiam tipologias antes, a gente já tinha, por exemplo, a teoria dos 4 temperamentos, vinda de um padre, mas esse tipo de tipologia em específico surgiu com o Carl Jung, fundado nesse livro aqui, o Tipos Psicológicos, que é um livro que junta muitas pesquisas do Jung e dá uma conclusão a elas, justamente porque o Jung analisava muitos pacientes, ele tratava de muitas pessoas e conhecia muito da cultura humana no geral. E por isso mesmo ele conseguiu descrever tipos gerais de acordo com certas tendências que ele observava serem bastante aparentes. Então aí ele descreve 4 funções cognitivas da personalidade, que eu não vou descrever, e 2 tipos de atitude da libido. Se você não sabe o que é libido, assiste aqui o meu vídeo sobre a libido, vai estar aqui no card e na descrição, mas eu vou dar uma breve explicação. A libido é simplesmente o interesse ou a atenção de uma pessoa sobre determinado objeto. Então, nesse vídeo eu vou explicar simplesmente o que é introversão, de acordo com Jung, e em um outro vídeo que vai estar aqui no card, se você estiver vendo esse vídeo quando o vídeo já foi postado, eu vou explicar também o que é extroversão. Então, a definição do Jung sobre introversão, está aqui no capítulo 10 desse livro, chamado Definições, é simplesmente o seguinte: chamo introversão o voltar-se para dentro da libido. Expressa isso uma relação negativa entre sujeito e objeto. O interesse não se dirige para o objeto, mas dele se retrai e vai para o sujeito. Quem possui uma atividade introvertida pensa, sente e age de modo a deixar transparecer claramente que o motivador é o sujeito, enquanto o objeto recebe valor apenas secundário. Ou seja, o eu está acima do objeto na percepção do mundo do sujeito. Ele pensa, age, sente, como Jung diz aqui, com foco no sujeito, com foco naquilo que é subjetivo, justamente, e não naquilo que é, ou naquilo que pertence à psique, que é objetivo, né? Que são os arquétipos do inconsciente coletivo, mas isso é um assunto mais complicado. Mas isso em oposição justamente ao mundo externo, às coisas objetivas do mundo exterior ao sujeito. Então, é claro que isso é simplesmente uma definição bastante abreviada e o Jung tem um capítulo inteiro bem grande até para tratar sobre a introversão, mas ele também dá uma definição aqui muito clara nessas definições, em que ele diz que a introversão pode ser de 2 tipos. Ela é ativa quando o sujeito quer um isolamento em relação ao objeto e passiva quando o sujeito não consegue reintegrar no objeto a libido que dele reflui. A introversão é ativa quando o sujeito busca ativamente se isolar do objeto. Ele busca, então, uma distância de objetos que para ele causam uma sensação forte demais para que ele consiga lidar adequadamente com essas coisas. E é claro aqui, gente, que a introversão aqui é tratada como uma atitude da libido que não necessariamente é predominante. A gente chama de introvertido a pessoa que tem a atitude dominante da libido como introvertida. Isto é, ela se comporta de modo a empregar a sua libido principalmente no movimento de introversão. Mas todos nós usamos a libido tanto de maneira introvertida quanto de maneira extrovertida. É como se fossem 2 funções, como por exemplo o braço, que pode usar tanto o bíceps quanto o tríceps, e a alternância desses 2 músculos faz o nosso movimento. Da mesma forma, a gente tem aqui a introversão e extroversão, que se alternam e se complementam, mas que são predominantes em um sujeito de acordo com a sua proficiência, por assim dizer, e o quão refinada é essa atitude em determinado sujeito.
Então, quando o sujeito é introvertido, isso significa que ele principalmente ou predominantemente afasta o objeto em favor do fator subjetivo. E isso, então, nessa definição a gente tem aqui bastante claramente, de maneira ativa quando o sujeito efetivamente quer isso, de maneira que ele busca ativamente um afastamento em relação ao objeto, como, por exemplo, ativamente tentando se defender de alguma experiência bastante forte, tentando escrever ela, ou buscar referências no seu passado e fazer toda uma estrutura simbólica ou poética, justamente a partir desse evento forte demais para que ele consiga transformar esse objeto externo em algo simbólico. E no momento em que ele faz isso, então, ele consegue um afastamento do objeto real e uma internalização da significância daquilo para ele. E é assim que a libido se emprega. E essa libido introvertida passiva, então, é quando o sujeito não consegue reintegrar no objeto a libido que dele reflui. Isto é, ele não consegue se direcionar àquele objeto. Então, podendo se introverter, por exemplo, como na regressão, que o Freud explica muito bem ali nos seus escritos. E essa regressão, portanto, busca em memórias passadas, ou então em novas elucubrações da psique, uma alternativa ou uma escapatória para essa libido represada, justamente porque ela não consegue mais avançar. Eu falo disso no meu vídeo sobre a libido, que eu já citei, e também, de certa forma, nos meus vídeos sobre o que é psicoterapia e o que é a sombra. Todos esses vídeos vão estar aqui nos cards e também na descrição. Então, o que é essencialmente um tipo? Como o próprio Jung diz aqui nesse mesmo livro, Tipos Psicológicos, o tipo é um exemplo ou modelo que reproduz de forma característica o caráter de uma espécie ou de uma generalidade. Ou seja, existem tipos de pessoas de acordo com como elas representam, em diversos fatores, um geral. Então, por exemplo, existem diversos seres humanos, mas como eles se comportam? Existe, por exemplo, o estereótipo do sujeito tímido, que fala pouco, fica mais na sua, esconde os seus maiores interesses. Isso se poderia dizer que é um tipo, porque ele reproduz de forma característica o caráter de uma generalidade, o tipo tímido, por assim dizer. E é claro que esse é um tipo colocado ao vento aqui, porque ele não tem nenhum grande embasamento. É simplesmente um exemplo para exemplificar, para esclarecer o que eu estou querendo dizer. Mas o Jung faz justamente nesses tipos psicológicos uma abstração de tipos muito mais gerais e com uma fundamentação muito mais sólida, partindo justamente de uma experiência muito ampla e justamente por ser muito ampla consegue abarcar um número maior de casos e por isso consegue chegar em uma generalidade mais geral do que esse tipo tímido que eu coloquei aqui a título de exemplo. Por isso, justamente, ele consegue definir esses dois tipos primordiais, por assim dizer. Esses dois tipos fundamentais, que foi o que levou ele a escrever esse livro e procurar criar uma tipologia mais avançada, que é o introvertido e o extrovertido, que são dois tipos bastante marcantes. Tanto é que não foi muito difícil integrar isso no vocabulário popular. Se tornou uma coisa bastante intuitiva para as pessoas dizer o que é um introvertido e o que é um extrovertido. Entretanto, a concepção da maioria das pessoas sobre o que é introversão e o que é extroversão está em sua maioria errada, justamente porque eles não consideram um fator dinâmico da libido, que é a base para a formação da tipologia junguiana. Mas é uma coisa que chega perto até em muitos casos. Continuando aqui a definição do Jung. No sentido mais estrito desse nosso trabalho, tipo é um modelo característico de uma atitude geral que se manifesta em muitas formas individuais. A atitude aqui, então, é introversão e extroversão. Das muitas e possíveis atitudes, saliento nesta pesquisa 4, isto é, aquelas que se orientam sobretudo pelas 4 funções psicológicas básicas: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Quando uma dessas atitudes é habitual e imprime ao caráter do indivíduo um cunho determinado, falam então de um tipo psicológico, isso se aplicando também à introversão e à extroversão, que são tipos mais gerais e que abarcam todas essas 4 funções psicológicas. Ou seja, então você pode ser um tipo pensamento se você tem a função pensamento como sua função dominante. Mas esse pensamento é predominantemente introvertido ou extrovertido? Isto é, ele movimenta a libido num sentido de introversão ou extroversão quando é exercido conscientemente. E é aí que a gente vai falar de um tipo pensamento introvertido ou pensamento extrovertido. Isso se aplica a todas as funções cognitivas da personalidade.
Isso se aplica a todas as funções aqui da tipologia do Jung. A gente pode também falar simplesmente de um tipo introvertido e um tipo extrovertido, se não quisermos fazer uma análise mais detalhada, justamente porque isso é bastante perceptível. Mas para a gente entender como se forma um tipo, a gente tem que entender como se forma a noção de eu de um sujeito. Então, como é que ele tem um tipo predominante em primeiro lugar? Bom, o Jung fala aqui principalmente de um caráter próprio da pessoa, no sentido de que determinada pessoa pode ser naturalmente mais disposta ao desenvolvimento de uma ou outra função e de um ou outro temperamento, por assim dizer. E também a gente tem aqui o caráter de crescimento e de desenvolvimento no seu ambiente e nas suas experiências pessoais, porque as experiências que você tem e a forma como você lida com a vida te dão uma base para escolher quais funções você vai desenvolver, além da predisposição própria da pessoa. Então, um sujeito, por exemplo, que é muito bom em atividades analíticas, no sentido matemático mesmo, pode ao longo da vida ir percebendo justamente que ele é muito bom nessas coisas e dedicando uma atenção maior a esses objetos de estudo. E assim fazendo, ele desenvolve ainda mais a sua função pensamento. Fazendo isso, então, ele se caracteriza como um tipo pensamento justamente porque ele consegue usar essa função na sua melhor forma. Ou seja, esta é a função mais desenvolvida nele, na personalidade dele. E por isso é a função que alicerça, que dá o embasamento, que dá a força de alicerce da persona. E a persona aqui é simplesmente o papel social, a função que o sujeito desempenha no coletivo, aquilo que ele tem de especializado, porque aqui o Jung está partindo de uma noção de divisão do trabalho. Tanto é que para o Jung, o primitivo, por assim dizer, aquele indivíduo que é anterior à civilização mais desenvolvida, não tem um tipo muito bem definido, porque ele usa todas as funções de maneira mais ou menos inconsciente e sem uma grande especialização. Já o homem civilizado, já o homem que passou por todos esses anos de educação e civilização e tem toda uma coletânea de regras do social e de exigências para o mercado de trabalho e coisas que ele precisa desempenhar, funções que ele precisa desempenhar e coisas que ele precisa desenvolver, esse homem, então, já tem uma necessidade de uma especialização e justamente por isso ele desempenha uma função muito melhor do que as outras. E assim fazendo, ele consegue justamente desempenhar essa única função de uma forma mais desenvolvida. Por outro lado, a gente vê que o pensamento, por exemplo, e o sentimento são duas funções opostas, no sentido de que o pensamento é a capacidade de observar a definição e a relação de conceitos, de abstratos, enquanto o sentimento é uma função de dar valor, de atribuir valor a objetos da psique. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma hierarquia de valor, certos julgamentos morais, respondendo justamente à função sentimento. E na medida em que você está fazendo uma análise puramente conceitual, você não está aí aplicando, nesse primeiro momento, essa hierarquia de valores ao objeto de observação. Por isso mesmo, você não tem como fazer um uso tanto da função pensamento quanto da função sentimento ao mesmo tempo. E quanto mais você foca em um, menos você foca no outro. Por isso, quanto mais se desenvolve a função pensamento, menos se desenvolve a função sentimento e vice-versa. E assim você cria uma unilateralidade na psique. Essa unilateralidade, então, gera uma função dominante, que é aquela mais desenvolvida, e uma função inferior, que é aquela que é relativamente reprimida em função da função dominante. E aí, por isso mesmo, você tem uma oposição entre essas duas funções e um recaimento no inconsciente dessa função inferior, justamente porque ela não foi desenvolvida ao nível da consciência. Então você tem um eterno problema aqui na psicologia junguiana dos tipos psicológicos, que é a de como lidar com a função inferior. Porque todos nós precisamos tanto da atitude extrovertida e introvertida, quanto das 4 funções para viver. Não é possível viver sem uma das funções, a não ser que você fique realmente muito debilitado. Então, justamente para o equilíbrio da pessoa humana, é necessário que todas as funções sejam utilizadas. Isso é uma coisa bastante complicada porque lida com a relação do homem com o inconsciente. Isso gera toda uma problemática na
psicoterapia junguiana, mas eu quis explicar isso aqui simplesmente para vocês entenderem qual é o contexto dessa análise do Jung, qual é o contexto dessa tipologia. Porque o objetivo da psicologia junguiana é justamente o de curar neuroses. A neurose, como eu já expliquei, tanto no vídeo sobre libido, quanto no vídeo sobre sombra, quanto no vídeo sobre o que é psicoterapia, é justamente uma dissociação da personalidade. Ou seja, o eu se dissocia de algum complexo, ou de algum conteúdo, ou de um afeto que é pertencente ao próprio sujeito, mas que ele não consegue admitir, que ele não consegue integrar na estrutura do seu eu. E por isso mesmo ele precisa reprimir ou nunca se tornar consciente deste objeto. E assim sendo, isso recai no inconsciente. E na medida em que o sujeito se recusa a tomar consciência disso, ele cria um afastamento cada vez maior entre essas duas coisas, o eu e o objeto reprimido, quanto mais ele se nega a isso. A tal ponto que é possível que ele perca a capacidade de acessar esse conteúdo e esse conteúdo influencie a vida dele de uma maneira que ele não consegue perceber. Então, por exemplo, os grandes caprichos de pessoas muito irritadas à toa, que elas mesmo não percebem a razão de fazer e muitas vezes nem que fazem, ou então certos sintomas neuróticos e tudo mais, vem justamente daí. A tipologia, então, é uma forma de mapear essas unilateralidades da consciência para que se encontre o seu oposto e se traga esse oposto à luz da consciência. E fazendo isso, justamente, o indivíduo consegue crescer como pessoa. Ele consegue superar conflitos internos que muitas vezes ele nem sequer percebia que tinha. E isso tem um grande efeito terapêutico. E é justamente para isso que serve a tipologia dentro da psicologia junguiana. Então aqui, pessoal, na questão da aplicação prática desse conceito de introvertido, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ser introvertido não significa ser tímido, não significa ser quieto, não significa não gostar de ir para festas, não significa muitas dessas coisas que o estereótipo traz. A introversão é simplesmente uma atitude da libido, é simplesmente um movimento da libido. Por isso, uma pessoa pode ser perfeitamente calma, perfeitamente quieta, perfeitamente silenciosa e pouco expressiva, mas ainda assim estar prestando constante atenção no objeto. Pode estar constantemente transformando a realidade ao seu redor de uma forma essencialmente extrovertida. Não que um introvertido não possa fazer essas coisas, mas isso é predominante no extrovertido, no sentido de que ele se preocupa muito mais com o objeto do que com o sujeito para falar disso. Então aqui a gente consegue usar a título de exemplo para esclarecer um pouco mais isso, a oposição entre duas formas de terapia, a do Freud e a do Adler. A terapia do Freud é essencialmente extrovertida, no sentido de que ele busca no seu paciente o movimento da libido vindo do sujeito em direção ao objeto. Então, o sujeito tem Édipo. Ele quer fornicar com a mãe dele. Então, a libido vai do sujeito para a mãe, o objeto. É uma coisa bastante direta, o sujeito para o objeto. O sujeito com seu interesse, com a sua libido, em direção ao objeto. Enquanto que a do Adler se foca muito mais na ênfase no sujeito, justamente dos seus pacientes. Então, aquilo que para o Freud é um sintoma neurótico porque, por exemplo, uma pessoa adoeceu e teve sintomas neuróticos porque ela não quer aceitar que ela tem um determinado desejo por determinado objeto, para o Adler pode ser uma coisa completamente distinta. Para ele, pode ser uma ferramenta para alcançar uma posição de superioridade do eu. Então, por exemplo, uma mulher histérica, que era um diagnóstico que se usava muito na época, hoje em dia não muito mais, mas serve aqui para o exemplo, uma histérica para o Freud, por exemplo, poderia, como Jung cita esse caso real como exemplo, adoecer e ficar sentindo uma sensação de calor enorme no corpo porque ela busca um desejo sexual que ela não percebe que tem. E por isso, por causa da repressão desse desejo sexual, ela não consegue admitir esse desejo e essa libido reprimida, segurada, destrói a pessoa por dentro. Ela se esforça por se expressar apesar da repressão da consciência. A solução, então, seria simplesmente se conscientizar disso e seguir. Então, a catarse resolveria tudo.
Por outro lado, o Alfred Adler diria que talvez essa pessoa, na verdade, quer a atenção do marido, por exemplo, ou quer a atenção, por exemplo, de um interesse romântico dela. Então ela está apaixonada, quer ficar com uma pessoa, e para isso ela tem um mecanismo neurótico de lidar com isso, que é adoecer para que esse interesse romântico, esse homem por quem ela está apaixonada, preste atenção nela, vá cuidar dela, vá dar toda aquela atenção e aquele carinho que ela tanto quer. Então aqui a gente tem no Freud essencialmente uma visão causalista da coisa. É a libido reprimida que causa os sintomas neuróticos, enquanto que no Adler a gente tem uma noção finalista, ou seja, não é o que causou o sintoma, mas o que o sintoma busca. Então, nessa noção de que o sintoma busca resolver algo de uma forma distorcida, busca colocar o sujeito em uma posição mais agradável, a gente tem uma ênfase no eu, uma ênfase na noção de que o indivíduo neurótico quer estar por cima e por isso ele tem seus sintomas, enquanto que no Freud é o oposto. Então, com isso se caracteriza aqui muito bem essa noção de introversão e extroversão da libido. E novamente, pessoal, isso é muito importante, eu tenho que reiterar, não se trata de ser alegre ou expansivo, ou falar alto, gostar de muvuca ou algo assim, o fato de se ser extrovertido. E não se trata de ser quieto e tímido a questão de se você é introvertido. A questão é o fluxo da libido. Então, é claro, esse é um assunto muito complexo. Esse livro aqui do Jung, Tipos Psicológicos, ele fundamenta uma teoria em 600 páginas. É um livro bem grande e ele se relaciona com toda a obra aqui atrás do Jung. Então a gente tem, por exemplo, os escritos dele sobre alquimia, em que ele vai interpretar os símbolos dos alquimistas à luz da tipologia dele. A gente tem também aqui os livros sobre religião oriental e sobre a cultura da época dele, em que ele também vai usar essa noção justamente para tratar de problemas mais coletivos. E a gente tem aqui em outros livros mais sobre análise mesmo dos sujeitos e de outros símbolos, essa noção usada para explicar outros mitos, outros mitologemas, como ele chama, e também outras questões pessoais mesmo, questões do indivíduo e como isso se aplica na terapia. É um assunto bastante complexo, bastante demorado, e aqui eu só queria dar essa noção básica para você de o que é a introversão e o que é um tipo introvertido. Se você quer ler sobre isso, eu recomendo 3 livros de introdução em Jung, o livro A Prática da Psicoterapia, o livro Psicologia do Inconsciente e o livro O Eu e o Inconsciente. Se você já sabe alguma coisa de psicologia junguiana e quer estudar sobre os tipos psicológicos, eu recomendo novamente o Tipos Psicológicos. E se você não quer um livro tão demorado, se você não quer um livro tão denso e quer um resumo, eu recomendo o livro A Tipologia de Jung, pela Marie-Louise von Franz e o James Hillman. Eles são 2 dos melhores junguianos que a gente tem, 2 dos maiores alunos do Jung. A Marie-Louise von Franz, inclusive, ajudou muito na construção das obras do Jung, então é uma fonte bastante confiável. E é um livro pequeno, acho que tem 200 páginas. É um livro pequenininho, bastante simples de entender, tem exemplos bastante didáticos. E se você quiser comprar esses livros, vai no meu link de afiliado da Amazon aqui embaixo e compre, porque aí você vai estar ajudando o canal e eu vou ficar muito feliz. Então é isso, um último adendo final que eu gostaria de fazer é que você pode encomendar vídeos meus. Você pode me pagar para fazer vídeos como você quer. Eu posso ler o livro que precisar para fazer, eu posso fazer a análise que você quer que eu faça. Basta me chamar no Telegram, no Discord ou no e-mail. Ali todos os contatos estão aí na descrição. Telegram @kerbs com 2 S, Discord @kerbs, um S só. E e-mail e chave Pix, caso você queira doar para o canal também, psicologiacosmovisão@gmail.com. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e abraço. Tchau.